Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo Diácono Gabriel, reverendos religiosos, caros fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje a festa de Corpus Christi, a festa do preciosíssimo corpo de nosso Senhor. E é interessante nós olharmos o modo pelo qual Deus busca tocar e converter o coração da humanidade. Deus preferiu agir de modo humilde durante toda a revelação e de modo especial quando se fez homem. Ele envia o arcanjo Gabriel a uma simples menina, a Virgem Maria, e lhe pede o consentimento para habitar entre nós. Deus age com profunda humildade. Deus não quer demonstrar-se todo-poderoso e cheio de glória, mas como uma pequena criança nasce na Virgem Maria. Assim também, se nós olharmos as aparições de Nossa Senhora de Fátima, grandes mensagens reveladas a pequenas crianças, quase analfabetas, pastorzinhos. E assim a festa também de Corpus Christi, Nosso Senhor escolheu uma santa especial, Santa Juliana de Liege, uma pequena órfã do século XIII, que foi confiada a educação a um mosteiro. Então ela com 5 anos perdeu seus pais e foi confiada a sua educação às monjas agostinianas. E ali sendo educada, tornou-se uma monja, uma religiosa da ordem de Santo Agostinho e buscou em tudo favorecer a devoção eucarística que ela já vivia enquanto criança com a sua mãe na sua cidade. Em Liege, havia uma profunda devoção a Jesus na Santíssima Eucaristia. Porém, nesse período, a adoração eucarística era ainda um tanto quanto uma novidade, poderíamos assim colocar. A devoção eucarística estava surgindo e Deus, para suscitar uma maior devoção a Ele, no Santíssimo Sacramento, Ele então suscita essa pequena santa, essa pequena menina, tornando-se já monja, para que possa elevar, mostrar a sua vontade a todo o catolicismo, ao Papa e aos bispos. Assim então, ela com a idade de 16 anos teve a sua primeira visão. Ela viu a lua no seu mais completo esplendor, com uma faixa escura que atravessava diametralmente. Compreendeu que a luz simbolizava a vida da igreja na terra, e essa linha opaca que a escurecia representava justamente uma falta na fé eucarística. Algo faltava, uma festa para Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. A devoção eucarística, sim, já era presente, mas Deus queria que as pessoas se utilizassem de toda a piedade eucarística para chegar à santidade. Adorar Nosso Senhor, amar Nosso Senhor na Eucaristia, conversar com Ele, é o caminho mais frutuoso, o caminho mais seguro, para que junto com Nossa Senhora nós possamos estar um dia no céu. Então é preciso conversar com Jesus aqui na terra, se queremos passar com Ele, conversando toda a eternidade. Não é possível uma pessoa que é estranha a Jesus Eucarístico, que nunca o visitou, com Ele nunca falou, vá habitar com Ele por todos os séculos dos séculos. Deus preparou o céu para os seus amigos. Não sejamos apenas conhecidos de Nosso Senhor, mas precisamos cultivar com Ele uma verdadeira amizade. Cultivar com Ele uma amizade com a sua pessoa. E para Deus assim alertar os corações, envia essa primeira visão a Santa Juliana. Dentre outras visões que ela teve, todas estas, Deus foi preparando também os seus caminhos. Assim poderemos colocar com a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, Deus demonstrou ali o grande milagre do sol, para então que pudesse ser comprovado as mensagens que ela trazia. Assim, também com Santa Juliana de Liege, após revelar essa mensagem ao seu bispo, que revelou também a um cardeal amigo, o seu bispo era Dom Roberto,
e o cardeal Jacques Pantaleão, né, ambos ficaram sabendo das visões de Santa Juliana de Liege e que essa era a vontade de Deus. E Deus então, né, realizou aquilo que podia, né, moveu aquilo que podia, né, e Deus pode todas as coisas, para que essa festa viesse a tornar-se presente em toda a igreja. Assim, certa vez, estamos no século XIII, em Bolonha, um padre duvidoso, né, da Eucaristia, duvidoso da presença real, estando na Santa Missa e após consagrar o pão no preciosíssimo corpo de Nosso Senhor, viu pingar da hóstia gotas de sangue, a tal ponto que essas gotas de sangue não só mancharam o corporal, como chegaram à toalha do altar, como também chegaram à pedra do altar. Então, um milagre estupendo, que na hora fez com que aquele sacerdote que estava duvidoso cresce com mais profundo da sua alma. E esse sacerdote justamente levou este milagre ao bispo de Santa Juliana. O bispo então viu ali uma comprovação de que essa era a vontade de Deus. Um milagre estupendo, o tamanho, um milagre eucarístico de Bolsena. E assim, com esse milagre, ele então levou ao cardeal Pantaleão, que veio se tornar papa. Deus foi movendo os caminhos e, tornando-se papa, instituiu a festa do preciosíssimo corpo de Deus. Primeiramente o bispo, Dom Roberto, de Torouti, e depois tivemos a festa espalhada para toda a igreja. E assim tornando-se preceito, como é a festa de hoje, devido à sua tamanha importância. Assim Deus, que é todo poderoso, gosta de se revelar de modo pequeno. Se Deus se fez homem, e fazendo o homem mostrou inúmeros milagres, Deus também na Eucaristia fez os seus milagres. É claro que tudo isso ocorre para que isso mova o nosso coração para Ele. Nosso Senhor se apresenta pequeno, simples, um pequeno pedaço de pão, que nós sabemos que não é mais pão, mas é nosso Senhor Jesus Cristo. E sua vontade é sobretudo que nós creiamos nele, o adoremos, esperemos nele e o amemos. Essa é sua vontade, e essa vontade foi revelada justamente pelo anjo de Portugal aos 3 pastorinhos, inclusive ensinando a eles aquela oração que nós sempre rezamos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos e peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Diante dessa oração do anjo de Portugal, nós devíamos nos questionar: eu creio em Nosso Senhor na Eucaristia? Sim, muitas pessoas creem em Nosso Senhor na Eucaristia. Nós adoramos Nosso Senhor na Eucaristia? Alguns adoram. Se nós pensarmos quantas pessoas creem no Santíssimo Sacramento, vêm à Santa Missa, e quantas participam da adoração na quinta-feira, quantas vêm fazer uma visita a Nosso Senhor quando passam na igreja, se são poucos os que vêm à Santa Missa, daqueles que creem na Eucaristia, menos ainda são o número daqueles que vêm visitar Nosso Senhor. 2 verdadeiros amigos precisam ter um convívio, precisam conversar. Assim, se nós queremos amar verdadeiramente Nosso Senhor na Eucaristia, se nós cremos que Ele está verdadeiramente presente no sacrário, temos que visitá-lo. Porque nossa fé é essa: eu creio que o Deus Todo-Poderoso está presente no sacrário, Ele que entende toda a minha vida, Ele que tanto me ama. Por que eu não o visito? Porque o pecado em nossa alma, o pecado original, a degeneração da nossa mente, do nosso intelecto, muitas vezes coloca as coisas passageiras do mundo mais importantes do que o próprio Deus. Assim muitos creem, outros adoram, e são poucos os que esperam no Senhor. Diante das tribulações, Nosso Senhor quis estar presente na Eucaristia para que nós pudéssemos ter a quem recorrer. Deus está aqui e quer ouvir os nossos problemas. Interessante nós olharmos nos evangelhos. Deus realizou grande parte das suas curas, grande parte das curas para com os pobres que estavam ali, enfermos e doentes, porque estes pediam, estes iam até ele, estes suplicavam. Vale lembrar
né, aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele pedia, ele professava a sua fé, ele adorava nosso Senhor e ele esperava que Deus agiria na sua vida. Nós temos que voltar a nossa vida a nosso Senhor. E esperar, mas uma espera se for da vontade de Deus. Às vezes Deus vai colocar dificuldades em nossas vidas, e a partir dessas dificuldades nós nos tornaremos mais piedosos, mais penitentes, faremos renúncias, nos santificaremos, amaremos mais nosso Senhor, a tal ponto que aquela dificuldade no final serviu para a nossa santificação. Então esperar em nosso Senhor, mas sobretudo amá-lo. Se são poucos, né, daqueles que creem que adoram nosso Senhor, ainda menos são aqueles que amam nosso Senhor na Eucaristia. E se não fosse verdade, Deus não teria enviado o anjo de Portugal e depois feito a aparição de Nossa Senhora de Fátima e tantos outros milagres eucarísticos para justamente nos lembrar de que precisamos amar nosso Senhor. Muitos vão ter um amor meramente sentimental para com o Senhor na Eucaristia, vivendo às vezes uma vida de pecado, não se importando com a sua vida na fé. Diante da Eucaristia farão belas orações, irão, né, talvez viver um momento ali de emoção na presença de nosso Senhor, mas a oração que nosso Senhor espera, a oração daqueles que verdadeiramente o amam, é a oração constante. É aqueles que sacrificam um pouco do seu tempo a nosso Senhor. Como é bom, como é frutuoso, aqueles que chegam antes da Santa Missa para fazer alguma oração, têm o seu livrinho de devoção, se preparam para um encontro com Deus. Se fôssemos encontrar uma pessoa importante, talvez o nosso dia inteiro, né, ficaríamos nervosos e nos preparando para esse encontro. Pois bem, encontramos a Deus, e para que Ele não nos assuste, Ele se faz um pequeno pedaço de pão na Eucaristia. E após esse encontro, nosso Senhor permanece no nosso coração alguns minutos. Após a Santa Missa, ao seu término, sim, nosso Senhor ainda está no nosso coração. Após a comunhão, nosso Senhor permanece cerca de 15 minutos, né, junto de nós. Então, após a Santa Missa, fazer alguma oração. Né? Acabou a Santa Missa, o padre diz, ite missa est. Esse ite missa est, ao mesmo tempo que sim, significa o fim da celebração, mas também significa de que foi enviado o sacrifício a Deus. Por isso nós podemos ir. Mas ir no sentido de que primeiro rezar, agradecer a nosso Senhor, render a ação de graças, rezar e assim estaremos amando verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a partir da festa de hoje, a partir desse tempo, nós possamos não apenas ser conhecidos de nosso Senhor, mas ser verdadeiramente seus amigos, amá-lo do profundo da nossa alma, porque esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.